Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast de liderança. Eu acredito que se você caiu aqui pela primeira vez no canal, compartilhe, participe, assista os vídeos, tem mais de 100 e poucos episódios aí falando sobre liderança nesse tempo, com vários líderes, com várias entrevistas, que eu acho que é bem bacana. Não esquece de compartilhar, não esquece de deixar o seu like, fazer seu comentário, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer, a saber os temas que nós estamos trabalhando, a importância deles. Bom, hoje eu quero trazer um tema aqui que confesso para vocês que eu estou começando a estudar, mas que acho que é tão importante, tão urgente, que vou me arriscar a trazer algumas ideias sobre o tema e sobre o assunto. O tema de hoje eu quero falar com vocês sobre liderando para fora da crise. Eu tenho percebido que tem sido mais difícil a liderança agora, depois que em alguns lugares já estamos retomando as nossas frentes, os nossos trabalhos, do que foi exatamente no tempo quando nós estávamos passando por toda essa crise que foi a pandemia, essa crise mundial que foi a pandemia. Foi difícil liderar lá, mas agora quando a gente está saindo desse processo e algumas coisas já estão abertas e alguns trabalhos já retomaram, eu estou falando aqui agora, nós estamos em julho, e eu percebo que aqui no Brasil, pelo menos, ainda tem muitas coisas acontecendo, tem uma série de outros problemas surgindo, a polaridade política, a dificuldade de um ano de eleição, os problemas dessas novas variantes que surgem de vez em quando, e a gente percebe que tudo isso tem trazido um certo estresse para todo líder, porque é muito difícil hoje você saber como liderar, de que maneira você vai liderar, existem desafios acontecendo, e eu tenho percebido muita gente frustrada, se cobrando, cobrando os líderes também, muitos líderes assim, se sentindo preocupados com relação a esse tempo, porque não tem sido fácil. Eu acredito que tem sido mais difícil agora do que no começo, e eu vou trazer algumas ideias aqui. Por que eu acredito que está sendo mais difícil? Porque o mundo está mudando. E a gente está tentando trazer um modelo pré-pandemia, pré-crise, como a gente fazia as coisas antes da crise. Tivemos que nos reinventar na crise, e agora que a crise está existente, mas estamos numa retomada, tentando retomar nossa vida, nossos trabalhos, nós estamos tentando usar os mesmos mecanismos e as mesmas atividades que usávamos na pré-crise, só que o mundo mudou, as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão mais preocupadas, elas estão sobrecarregadas, tem muita gente que está ferida, tem muita gente que está ansiosa, e você percebe essa mudança, as coisas estão acontecendo de um jeito diferente do que estava acontecendo antes. Então, se você pegar e tentar pegar a tua liderança antes da crise e usar os mesmos métodos, os mesmos princípios, assim, os mesmos sistemas, melhor, fica muito difícil, porque as pessoas estão diferentes. Eu não sei se você tem percebido, mas as pessoas parecem que elas têm se comprometido menos, elas têm mais dificuldade de se envolver em coisas de longo prazo, elas estão fugindo de ideias assim que possam trazer compromissos para ela, ou peso, ou dificuldades. Elas têm reclamado mais, têm sido mais críticas, e eu percebo que isso tem sido uma coisa geral, assim, no sentimento da liderança. E o motivo disso é porque o mundo está mudando e as pessoas estão mudando, e para você poder acompanhar isso, a tua liderança vai ter que ser melhor. Se a sua liderança não melhorar, não dá para a gente conseguir liderar. Bom, então eu vou dar algumas chaves aqui que eu encontrei, que talvez eu possa tentar ajudar você. Como eu disse, se a gente pegar o que a gente fazia antes e tentar implantar da mesma maneira, fazer uma retomada dos projetos, a gente vai ter um problema sério aqui, porque as pessoas estão diferentes. Elas não estão iguais, Se você for pegar e analisar, você já deve ter percebido. Uma das coisas que a gente percebe muito é quando você olha os números, Você vai perceber que, embora há um crescimento, há uma retomada, há mais pessoas
participando, a gente nova chegando, olhando aqui para os nossos números, né? A gente percebe que olhando para os nossos números, mas voltando lá para antes, para pré-pandemia, a gente percebe que a gente não está com a mesma quantidade, os mesmos números, ou seja, houve ainda não voltou não retomou da maneira como estava. Embora a gente está bem, está crescendo, está melhor do que o ano passado, tem coisas muito boas acontecendo. E por que isso está afetando? Porque, na verdade, as pessoas mudaram, a situação mudou, a vida das pessoas mudaram. Elas estão diferentes com relação a projetos, propósitos, com relação ao que querem da vida dela. Eu até arrisco a dizer que estão um pouco perdidas, um pouco confusas, elas não sabem muito bem o que elas querem viver, o que elas precisam, se elas devem ou não devem se envolver, fazer ou não fazer, estão sentidas, né? Dentro do teu grupo existem muitas situações. Então eu vou dar algumas chaves aqui que eu encontrei. E esse podcast eu estou baseando num podcast do pastor Craig Groeschel, que ele falou também sobre liderar para fora da crise e que me foi muito útil, se você quiser assistir lá. Eu vou usar algumas coisas que ele falou, mas eu acho que vou tentar trazer para a nossa realidade aquilo que eu sinto, né? Uma das coisas que a gente percebe, né, é que se você quiser liderar da maneira como você liderou antes da pandemia, você vai ficar perdido, né? E você precisa ter clareza nisso, você precisa entender que as pessoas mudaram. E esse é um ponto que eu acho que é de grande dificuldade. Algumas pessoas não aceitam que as coisas não funcionem igual, que as coisas não vão funcionar, pelo menos por enquanto, da maneira como eram antes. A maneira como as pessoas respondem, o compromisso, porque as pessoas ainda estão fragilizadas, mas não só fragilizadas por causa dos problemas que aconteceram, mas confusas com tudo que passaram, com sentimentos dúbios, duvidosos, com muitas crises pessoais, com medos internos, e que a gente percebe isso na nossa liderança, que a gente vai entendendo que as respostas são diferentes, que determinadas coisas que antigamente a gente podia propor ou fazer fluíam de forma muito tranquila. Hoje a resposta é diferente, né? Eu preciso ter tempo para outras coisas, eu estou preocupado com outras coisas, eu preciso desenvolver algumas coisas que eu não tinha desenvolvido antes e que agora as situações apertaram ou a oportunidade surgiu e eu preciso aproveitar agora porque vai saber o que vai acontecer no futuro. Então, se a gente tentar pegar esses sentimentos, né, e não olhar que para dentro da nossa equipe existem pessoas sofrendo, existem pessoas que estão com traumas, existem pessoas que perderam entes queridos, existem pessoas que passaram por situações críticas fisicamente ou de alguém próximo a si, existem pessoas que tiveram dificuldades no seu trabalho, tem gente que teve problema no seu casamento, tem gente que faz parte da tua equipe. Esse camarada, ele não é um estranho para você, ele está lá, ele está ajudando, ele está fazendo o que pode, mas ele foi um guerreiro, ele lutou, né? Ele tentou se manter de pé esse tempo todo e com todos os medos e enfrentando todas as críticas e enfrentando todas as dificuldades que você enfrentou. E isso é difícil, porque quando você entende isso, então você percebe que talvez colocar mais pressão não seja a saída, não seja o resultado, porque algumas pessoas encaram a pressão de um jeito e outras de outra maneira. E às vezes aquilo que eu passei foi difícil, foi complicado, mas não foi tão grande, não foi tão pesado, ou talvez tenha sido pesado, mas a maneira como eu encarei foi diferente do que a pessoa que eu estou liderando. Então, quando a gente exerce a mesma visão, a mesma liderança que fazíamos no passado, onde a gente colocava mais diretrizes, mais cobranças, mais metas, a gente acabava tendo bastante resultado. Mas agora, a tendência é que esse líder, na verdade, ele se encolha ainda mais, ele desista, principalmente se ele é um voluntário, né? Que ele não depende financeiramente, ele não depende, ele está fazendo aquilo por amor.
Claro que isso não quer dizer que a gente não vai cobrar, não é isso, tudo tem um equilíbrio, né? Mas se a gente entender que esse momento é um momento diferente, onde eu vejo, por exemplo, que a gente quer retomar os nossos trabalhos e colocar a mesma quantidade de atividades que fazíamos antes. Só que hoje a gente tem uma outra visão sobre a quantidade de atividades. Por que a gente tem uma visão diferente? Porque a gente quer escolher aquilo que é on demand, ou seja, aquilo que está na minha mão, aquilo que é mais importante para mim agora. Então, se para mim, no meu caso, né, que sou pastor, para essa família é mais importante o estudo bíblico naquele momento, eu entendo, eu sei que vou ser criticado sobre isso, porque vão dizer, mas tudo é importante, né? Mas aquela família vai focar no estudo bíblico e a outra família vai focar na adoração, na oração, porque é isso que ela sente que aquele momento está passando. Bom, então, tentando trazer algumas chaves, né, que o próprio pastor Craig usou no podcast dele, e eu vou tentar trazer algumas que eu acho que são interessantes para nós aqui, talvez não todas, lá ele tem 6 chaves. Eu acho interessante que nós temos que começar a questionar, essa é a primeira chave, né, a questionar tudo que nós fazíamos e estar disposto a mudar algumas coisas. Então tem certas coisas que a gente não aceita, por exemplo, ainda, né, que a pessoa possa fazer um curso na igreja semipresencial, por exemplo. Ela está aqui, mas está em casa uma parte, outra parte vem presencialmente. A gente não tem dificuldade de aceitar isso, né? E é interessante que eu estava conversando outro dia com a minha filha e ela falou uma coisa sensacional. Ela disse o seguinte, que se a gente propor para uma galera mais jovem, né, que vai ser só online, eles vão falar que não querem, que é ruim, que não tem paciência e tal. Mas se a gente falar que é só presencial, eles vão falar que não tem tempo. Então, a gente vai propor que é um semipresencial. E aí ele vai dizer, bom, no final das contas ele vai ficar online, ele vai preferir online. Mas se você oferecesse só online, ele ia dizer para você que não gosta e tal. Mas ele tendo esse escape, parece que hoje as pessoas precisam ter muito essa liberdade de poder escapar, né? De poder estar mais solto, assim, eu não sei. Bom, mas a questão é que a gente tem que olhar agora e perceber que algumas coisas não funcionam e que se a gente quiser fazer igual, como fazíamos antes, a gente vai ter cada vez mais cobrança, mais dificuldade, mais mágoas, mais tristezas, porque as pessoas estão nesse processo, como eu te falei, onde que elas precisam entender que algumas coisas, que o mundo mudou, que as oportunidades mudaram. Então você precisa estar disposto a mudar a sua estrutura, você precisa estar disposto a mudar a sua estratégia, às vezes até o sistema. O sistema que você usava não funciona mais, então você vai ter que mudar isso, né? Há uma outra característica interessante que a gente precisa trazer para nós hoje, que é a ideia da gente pensar um pouco sobre essa questão de que nós precisamos fazer, é um ponto de vista que eu tenho, porque também você como líder está machucado, está ferido também, ou está cansado de liderar nesse momento de crise, onde as pessoas estão confusas, as pessoas estão indecisas, as pessoas não sabem o que querem, estão extremamente críticas e você recebeu muita crítica nessa liderança. Eu acredito que a saída para você é liderar fazendo aquilo que você gosta. E não tão preocupados se todo mundo vai estar lá como era antigamente, se as pessoas vão aderir para o projeto 100%, se você vai conseguir trazer todo mundo embaixo do teu braço, como a gente fazia antes. O que eu quero falar como você gosta é que às vezes a gente fica tão preso nessas crises, né? Porque as pessoas vêm falar para nós, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu gostaria que fizesse isso, está faltando isso, está faltando aquilo. E a gente acaba criando um balcão de serviço, né? Já falei sobre isso, tão grande, que a gente acaba ficando perdido e não fazendo o que a gente gosta. Mas se você focar naquilo que você gosta, isso vai trazer energia de volta para você. Então, por exemplo, se você lidera um departamento e dentro desse departamento você já tem recebido crises, você tem percebido que as pessoas não estão bem, né? Então é importante você começar a fazer dentro dos seus projetos coisas que te motivam, que tragam tua paixão de volta. E não ficar tão preocupado se isso vai agradar nesse momento todo mundo.
Espera que eu já vou completar essa frase, tá? Não é só isso. Mas é importante você pensar, olha, eu gosto disso, eu gosto desse tipo de reunião, eu gosto desse tipo de culto, eu gosto desse tipo de palavra, eu gosto desse tipo de conversa. E isso vai gerando um ambiente saudável com aquela equipe que você tá, com aquele grupo que vai te acompanhando, né? Que às vezes é uma pessoa aqui fixa e 20 que vão de um rodízio, né? Eu costumo dizer isso, que hoje as pessoas, elas têm mais pessoas rodiziando do que as fixas, né? Mas se você faz o que gosta, você começa a ter essa motivação. Mas além disso, né? Então a primeira chave é você entender que você vai ter que mudar alguns sistemas, que algumas coisas não funcionam, e você precisa questionar isso, você precisa perguntar para você mesmo, olhar, né, como o pastor Craig fala, olhar os números, eles falam com você, perceber que as coisas mudaram, perceber que as pessoas estão diferentes. A segunda coisa é o que eu disse, você precisa fazer projetos, porque você também está sendo criticado, que te revitalizem, que te tragam alegria, que você não se preocupe tanto com a quantidade das pessoas, mas que você continue fazendo algo que você sinta prazer, e aí as pessoas que percebendo esse prazer, elas vão seguir você e elas vão ficar sendo contagiadas e vão contagiar outros. E a terceira coisa é ouvir mais essas pessoas, é perceber que essas pessoas estão com dificuldades. Elas estão com dificuldades internas, às vezes não é tão... eu percebo que não é financeira, mas é projetos, é coisas, é sonhos, é mudanças, é planejamentos de vida que mudaram, que a pandemia trouxe essa oportunidade, e que elas têm muito medo de serem cobradas por você que é o líder. Então elas vão fugir de você, elas vão acabar evitando ter contato de você, porque é como se elas tivessem, talvez essa não seja a palavra, mas te decepcionando, talvez, te traindo, te abandonando, e você foi muito importante para elas. Então elas precisam sentir que esses projetos que elas estão fazendo, eles não são projetos que são traições, na verdade. Na verdade são projetos de vida, planos de vida, e que você pode sim continuar liderando, trabalhando junto e andando em paralelo a esses projetos. Então ouvir é importante porque você vai entender como elas estão se sentindo, você vai entender no que você pode ajudar, quais são as crises que elas estão passando, né? E também vai perceber algumas coisas que elas querem mudar, né? Quais estratégias precisamos mudar para continuarmos sendo relevantes? Isso é uma questão interessante. Agora, perceba que isso não é um problema pessoal. Eu vejo muitos líderes se sentindo sobrecarregados hoje, porque quando essas coisas acontecem, e isso já aconteceu comigo, de gente vir me criticar e falar, olha, tá vendo o que está acontecendo, a frequência, as pessoas, como se a gente não tivesse passado 2 anos aí de crises e pandemias e fora agora esse período que nós estamos passando, né, de altos e baixos aqui no Brasil. E é interessante, porque a pessoa acha que a culpa é sua, né? Isso está acontecendo no mundo, está acontecendo lá na igreja do pastor Craig, e a gente está sentindo aqui no Brasil também essas mudanças. Então, aprender a liderar para esse tempo é muito importante. E saber o que está acontecendo com seus liderados, entender que algumas coisas são bem difíceis, né? Que foram processos mesmo de vida, que agora está pegando, agora está pesando, né? Na hora estava no calor da emoção, tem que enfrentar, e enfrentaram, mas agora começa a dar aquela rebaixada, né? Então precisa ser revitalizado, precisa ter uma reenergia, sabe? Recarregada a bateria, e isso é um processo difícil que a gente tem que, você não pode sobrecarregar essa bateria, você tem que ir devagar, tentando trabalhar com relação a isso, né? Então esse é o tempo da gente, que essa é a 4ª dica minha, a 3ª lá do Craig, é o tempo de você conseguir, na verdade, trabalhar e curar o seu time, né? Perceber que seu time está precisando de cura, que ele também está precisando de ajuda, né? E isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente não percebe que o nosso time precisa de ajuda. Eu vejo que algumas pessoas pós-pandemia ficaram mais light, outras ficaram muito radicais, extremistas mesmos, outras ficaram feridas, outras ficaram ressentidas, frustradas, com medo, tem tudo isso acontecendo. E você como líder
tem que ser um agente agora de curar a tua equipe, porque você precisa da tua liderança. E para curar, tem que ter tempo, tem que ter trato, tem que ter paciência, tem que ter, entender até onde você pode, onde você não pode, né? Cobrar, mexer, né? Falar e reorganizar. Isso não quer dizer, eu volto até a dizer, porque a gente acaba pensando errado, né, sobre isso, que a gente vai fazer tudo que as pessoas querem, não é isso. Mas ser um ambiente de cura agora é um ambiente importante para que a gente possa retomar a nossa força, né? E como que a gente é um ambiente de cura? Ouvindo as necessidades, ouvindo os medos, muitos temores surgiram após esse tempo, sonhos que não realizaram, coisas que não aconteceram, que as pessoas estão esperando há anos, e elas estão ali jogando isso, né, dentro do seu desenvolvimento, né? Você precisa também entender que hoje as pessoas não querem seguir metas muito grandes. Isso é um problema, né? Porque a gente sempre na igreja aprendeu a colocar metas muito altas, né? Nós vamos realizar isso, nós vamos fazer aquilo, e isso nós vamos conquistar. E isso era importante e fazia sentido. Havia até expressões usadas como coloque metas altas, né? Para que as pessoas possam sonhar, sonhe grande, né? Mas agora o tempo mudou. Então as pessoas, elas se assustam com essas metas altas, elas ficam com medo dos riscos, das dificuldades, das crises. Então, coloque metas que sejam possíveis de ser atingidas e que vão levar você a entender mais o seu trabalho, a sua missão, o seu projeto, e que vão trazer também pequenas vitórias, porque as vitórias trazem o sentimento, né, de conquista, porque existem, por mais que a gente passe, né, por todo esse projeto, existe a ideia de que a gente perdeu. Eu não sei porquê, mas eu percebo isso, que a gente tem uma sensação de que a gente perdeu, alguma coisa falhou, alguma coisa não deu certo, sabe? Existe isso dentro de nós, a gente não conseguiu, né? E esse sentimento acaba trazendo o quê? Uma frustração sobre o líder, que quando ele vê pequenas vitórias, ele começa a perceber, então, espera um pouquinho, né? Pequenas vitórias, eu acredito muito que essas pequenas vitórias vão trazendo aquela moral de novo, aquela sensação de conquista, de trabalho, de fazer as coisas. Eu acredito também que quando a gente coloca metas agora plausíveis, de a curto prazo, que são imediatas e elas vão sendo realizadas, isso vai trazendo uma retomada, uma recarga também na energia, né? Hoje eu percebo que as pessoas estão receosas, por mais que exista um lado de pessoas que gostariam de ser cobradas, de serem motivadas por meio de tarefas e tal, a grande maioria, principalmente dos jovens, eles estão cansados e preocupados se estar na igreja não vai ser mais uma cobrança para eles. Volto a dizer, tem que ter o equilíbrio, né? Não houver um pouco de cobrança, também fica tudo muito solto. Mas o excesso de cobrança está gerando um peso que está evitando essa galera de poder se aproximar, porque eles querem fazer as coisas, eles querem passear, eles querem viajar, eles querem ter a vida deles, né? Aproveitar que a vida é muito curta, né? Então essa mentalidade da vida curta agora tem atrapalhado muito, né? Então dar vitórias rápidas ajuda muito, né? Ajuda muito a pessoa a trazer esse senso de olha, eu participei desse projeto, eu faço parte e agora eu solto um pouco aqui e vou cuidar das minhas coisas ali, mas eu tô junto, tá? Eu tô participando, né? E uma das coisas também que eu vi nesse podcast que eu estava assistindo, que me chamou bastante atenção, é que o pastor Craig, ele fala sobre o tempo de comunicar clara, frequentemente e intimamente, né? E eu fiquei pensando sobre isso porque, na verdade, a ideia de comunicar clara, frequentemente, intimamente, é a ideia de você não deixar que outras pessoas informem, né, aquilo que você deveria informar. É interessante isso na vida da própria igreja, né, como eu trabalho com igreja, porque a quantidade de ideias e pensamentos que as pessoas têm na cabeça dela, do que está acontecendo, parece que aumentou. Eu não sei porquê, não sei se isso é em todo lugar, mas eu tenho uma sensação que elas acham que, por exemplo, elas tomam uma decisão, elas têm uma visão de um assunto, né?
Então elas colocam isso na cabeça e aquilo se torna uma verdade. Deixa eu tentar dar um fato aqui. Por exemplo, nós vemos a frequência dos cultos aumentando todo domingo, mas a pessoa olha e fala assim, não, mas eu não vi aquele irmão, ou aquele irmão saiu da igreja e tal. E isso também acontece, né? E aí a pessoa começa a deduzir que a igreja então está passando por uma crise. Então achei interessante ele falar isso, né? Onde você vai falar mais claramente sobre sua visão, sua missão, você vai falar por que fazemos o que fazemos, você vai dizer claramente aquilo que é real, como se aquela frase que a gente já falou aqui no podcast, se você, quem informa, deforma, né? Hoje eu acho que nem precisa informar, as pessoas tomam uma conclusão, as pessoas tomam uma decisão daquilo que está acontecendo, né? Então está em crise e a igreja de alguém está em crise, então a nossa igreja também está em crise. Teve perdas ali, então aqui também teve que ser igual. Isso é uma situação que como líder a gente tem que chamar a responsabilidade. Mas agora, colocando isso mais para os nossos líderes aqui, eu acho importante a gente entender algumas coisas. Primeiro é o seguinte, não dá para liderar igual. Então, se você quiser fazer isso, se você quiser colocar a mesma carga, a mesma cobrança, a mesma pressão, é bem provável que você vai ter que ficar refazendo equipes e retornando e percebendo que o resultado vai ser fraco, né? Eu acho que também é importante a gente perceber que isso é um momento. Eu não acho que isso vai ser para sempre. Acho que nós não vamos fazer igual como fazíamos antes, da maneira como era. Eu acho que vai ser hoje diferente. Eu acredito que hoje essa disponibilidade de ser on demand, ou seja, a hora que eu quero, que seja na facilidade de ser presencial quando eu quero e online quando eu precisar, ou online sempre que eu precisar e presencial quando eu quiser, eu acho que isso também vai trazer a ideia de que eu vou poder participar, porque existe uma missão, um propósito, continua valendo hoje, mas vale também a ideia de que eu quero fazer com um tempo mais curto e com menos pressão. É isso que eu penso que é uma situação. Mas agora falando para o líder, que nem eu estava falando no começo, né, o que eu quero comunicar é que a gente precisa entender que vamos fazer aquilo que a gente gosta, que a gente sente que é valorizado e não ficar preocupado em fazer mudanças de cardápio para cada cliente ou cada pessoa que procura, porque se você fizer isso, eles estão tão perdidos que nem eles sabem o que eles querem. Se eles não sabem o que eles querem, eles vão cada hora... Sabe aquela sensação de que você vai no restaurante e quando você chega no restaurante, você fala assim, eu queria comer... Antes de você ir no restaurante, você fica pensando, eu queria comer comida japonesa, não, acho que eu queria churrasco, não, mas acho que eu pedia por uma massa, né? Sabe essa sensação? E aí você chega no restaurante, você chega meio frustrado porque você preferiu ir comer massa, mas na verdade você não tem certeza se você queria massa ou se você queria japonês, né? Comida japonesa. Então é interessante isso. Essa sensação é a sensação que eu vejo hoje nas pessoas nessa pós-pandemia. E aí elas não estão frustradas porque elas não gostaram da massa, ou porque a massa não é boa, ou porque o cardápio não era bom, ou porque eles foram lá para comer massa. Eles estão frustrados com esse sentimento, né, de que podiam ter escolhido alguma coisa melhor, sem saber, e ao invés de curtir o que já escolheram. Eu acho que esse é o desafio que a gente está passando hoje. Bom, para mim, então, eu sigo esse conselho, né, como eu disse, desse podcast que eu ouvi, que a gente precisa questionar um pouco as coisas e estar disposto a mudar, né? Ele diz lá, mudar tudo, eu acho tudo muito pesado, né? Mas mudar algumas coisas que realmente a gente percebe que já não estão funcionando como funcionava, porque não dá para liderar como a gente liderava antes. A gente precisa entender que nós vamos fazer coisas que a gente gosta, né? Que a gente precisa desenvolver essas coisas, né? E que nós precisamos também estar disposto a ser um ambiente de cura nesse tempo para os nossos líderes e ajudar essas pessoas, né, com vitórias rápidas, com metas mais menores, onde eles possam sentir os objetivos, né, e comunicar claramente aquilo que a gente tem falado. Bom, esse é um tema que eu vou com certeza voltar aqui algumas vezes, mas eu acho que é muito importante a gente ir um pouco mais devagar.
Como eu sempre digo aqui, talvez agora seja a hora de menos ser mais, né? Fazer coisas com muita qualidade, pontuais, sem muito peso, onde agregue, onde ter essa sensação de vitória, é mais do que você sobrecarregar todo mundo com responsabilidades e tudo mais. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast, não esquece de compartilhar. Se você tem algumas sensações ou impressões nesse tempo com relação a esse momento que nós estamos vivendo, escreve aí, não deixa de deixar o seu comentário. E se valeu para você, acho que pode valer para alguém também, compartilha, tenho certeza que vai abençoar muita gente. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de graça e paz, e com certeza nós vamos atravessar esse processo também e vai dar tudo certo, Deus vai nos guardar em tudo, e tudo quanto fizer prosperará.